cabeleireiro ou de dentista, porque são pessoas contornáveis. E há diversas opções de profissionais que podem cuidar do seu cabelo, de seus dentes, ao contrário das pessoas com as quais você será obrigado a conviver, os incontornáveis. Os contornáveis podem ser evitados. Entretanto, a minha intenção neste livro é ajudar você a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Reconhecendo-as nas categorias de sua vida, você precisa saber lidar com cada uma delas da melhor maneira possível, sempre se for necessário. Vamos lá. Nem tudo o que eu penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Certo dia postei uma frase acima em meu Twitter e ela deu o que falar. Nos comentários, muita gente reconheceu ter perdido amigos, oportunidades de relacionamento por não doçar a fala. Há um conhecido ditado popular que alerta: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Saber expressar é uma arte. Como toda arte precisa ser praticada e desenvolvida. O célebre frase atribuída a Thomas Edison já diz com sabedoria: o sucesso depende de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então você precisa buscar conhecer e se aprimorar nessa arte. É claro que há outra opção: arranjar problemas por aí. Lembre-se, porém, que ser sábio é fazer boas escolhas. Chegou a hora de deixar para trás aquele pensamento que é digno de uma adolescente. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim mesmo, bateu, levou. Falo mesmo e os que incomodados que se mudem. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso. É impossível se tornar bem-sucedido sem se relacionar, ainda que você acredita ser um bom o suficiente sozinho. Você terá de comprar, vender, trocar, sejam bens e produtos, seja conhecimento ou o que for. Não é possível ter sucesso sozinho, a não ser que sua meta de vida seja se tornar um eremita. Você tem que desenvolver bons relacionamentos para isso. Você precisa ser flexível, como eu mencionei no capítulo anterior e darei mais detalhes agora. A flexibilidade é oriunda de sua mentalidade. O físico estadunidense Leonard Malraux enfatiza que o pensamento flexível nos leva a gerar e a incorporar novas ideias. A capacidade de descartar ideias desconfortáveis, a capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos, a capacidade de abandonar nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas, a vontade de experimentar e saber lidar com o erro. Trata-se de um leque de talentos diversificado, revelando diferentes aspectos de um estilo cognitivo coerente. Eu chamo isso de pensamento flexível ou elástico. Pensamento flexível é o que nos confere a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras neurais e psicológicas que nos impedem de enxergar para além da ordem existente. Quanto mais sonhador a mente aberta for, mais flexível será diante da rigidez de certas pessoas. É interessante refletir sobre o que diz a sabedoria milenar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você fala, a resposta que você dá, a forma como você expressa, tudo isso pode se tornar o combustível de uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Suas palavras são o combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Ter sabedoria ao utilizar as palavras é uma solução milenar para os problemas de agora. É simplesmente entender, mas difícil de praticar. O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala, Aristóteles. Uma característica humana é o que chamamos de impulso. O impulso pode salvar vidas. Por exemplo, uma criança distraída corre para a rua em busca de um brinquedo sem olhar para os lados e percebe que há um carro muito próximo, a 60 quilômetros. O impulso do motorista é frear enquanto olha o retrovisor e busca possibilidade de áreas de escape. Em pouquíssimos segundos, quando a criança percebe o perigo, é paralisada, arregala os olhos para o motorista, este já está passando aliviado ao lado dela. A 10 motorista, este já está passando ao lado a 10 km por hora e se perguntando onde está o responsável por essa criança. O impulso do motorista salvou a vida da criança. Contudo, ao refletir sobre a história que acabo de contar, entendemos que a criança também agiu por impulso ao correr atrás de um brinquedo, fujão e colocou sua vida em perigo, sem perceber, até que fosse tarde demais. Certamente, a criança teve 3 respostas ao seu impulso: coração acelerado, arrependimento pela distração e gratidão pela perícia do motorista. Veja que todos temos um pouco dessa criança em nós. Quem nunca agiu por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca confiou em alguém à primeira vista? Conhecemos uma pessoa hoje e no mesmo instante já estamos para ela toda
a nossa vida. Se tivéssemos esperado 2 meses, saberíamos quem ela era de verdade. Porém, já é tarde demais. Falamos até das nossas maiores vergonhas, confiando em alguém que não conhecíamos até poucas semanas atrás. A impulsividade também é responsável por atrapalhar o que falamos, as associações que fazemos e, é claro, o pior de tudo, as nossas decisões. Com o passar do tempo, depois de decepção causadas por nossa própria impulsividade, veja a culpa não é do outro. Foi você quem escolheu confiar em alguém mal conhecia. A maturidade chega, nos auxilia e dominá-la. Quanto mais maduro você for, isso não tem a ver com idade, mas com responsabilidades assumidas e cumpridas, mais tolerantes e menos impulsivo você será. Ser uma pessoa impulsiva traz grandes prejuízos. Você promete o que não pode cumprir, vai onde jamais deveria pisar, conta o que jamais deveria estar na sua mente, quanto mais na sua boca. Como alcançar maturidade? Bom, se fosse rápido e simples, seria uma pessoa madura. Não haveria conflitos, guerras e tantos problemas diplomáticos no mundo afora. Como eu já disse, a maturidade não vem necessariamente com a idade, infelizmente. A maturidade se desenvolve mediante o entendimento e o cumprimento de suas responsabilidades. Assim você pode começar a amadurecer. Primeiro, se você decidir crescer emocionalmente. Segundo, se você andar com pessoas maduras com intenção de aprender como se faz. Terceiro, se você ler, estudar muito, colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana. Quarto, se você ler e meditar na Bíblia em seus princípios buscando obedecer a eles. Cinco, se você aprender a perdoar. Seis, se você vencer os seus maiores desafios e problemas, isso nos faz crescer. Sete, se você buscar ser humilde. Oito, se você for prudente e simples. Alguns caminhos apontados são bastante simples de se colocar em prática, como os que tangem estudos e busca de conhecimento formal. Os outros, todavia, necessitam de um empenho mais flexível, além do estudo, como a busca por humildade e prudência. As suas escolhas diárias e a sua decisão por colocar cada uma delas em prática é o diferencial entre desejar a maturidade e abraçá-la para ter uma vida madura. Pessoas nossas de cada dia. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Todos os dias ao sair de casa, você vai encontrar com pessoas em seus afazeres cotidianos. Algumas são conhecidas, outras você nunca viu na vida. Algumas você encontrará como regularmente, outras raramente ou apenas uma vez. O atendente do caixa do mercado mais próximo da sua casa pode ser alguém que você já viu antes e encontrará com certeza regularmente, mas o motorista do aplicativo provavelmente estará na categoria de desconhecido, ainda que você use aplicativos de carro com frequência. Essas pessoas que encontramos esporadicamente ou apenas de vez na vida, são pessoas contornáveis. Muito raramente, essas pessoas passarão dessa esfera para outra, pois não há sequer tempo de desenvolver algum tipo de relacionamento mais profundo com elas. É o caso do motorista de aplicativo. Você dificilmente pegará o mesmo carro novamente, quanto mais fará uma amizade. Parte dessas pessoas vai sorrir para você, outras vão virar a cara. Tem gente que simplesmente não vai gostar de você, e isso é comum, é normal. Há também aqueles que, por entrar e passado por um dia difícil, não importa o que você seja aberto e simpático, não vão corresponder. Você também não tende a ficar mais fechado quando está um dia terrível. Quando sair de casa, saiba que a vida é assim. Viver com consciência disso fará você sofrer menos. O simples fato de saber disso, ainda sem nem sempre esteja um pensamento consciente, já é uma blindagem. O conhecimento nos blinda contra os tiros de olhares e palavras que tentam nos atingir. Como Jesus ensinou no versículo de Mateus, citado no início deste tópico, somos como ovelhas enviadas para uma matilha de lobos todos os dias. Pense nisso. A ovelha briga com o lobo. Ao mesmo tempo que o mestre mostra a situação, ele mesmo nos institui, revelando como devemos reagir. Ser prudente, como a serpente, e ser simples, como a pomba. Já observou o comportamento de uma serpente? Em 2016, eu estava assistindo a uma série sobre cobras no Discovery Channel e aprendi que a serpente fica escondida, está sempre de tocaia. Ela não enfrenta o homem, mas dá o bote quando necessário, quando se sente ameaçada. Já quando está em busca por alimento, assim como um ladrão que aguarda pela distração da vítima, fica parado avaliando o momento exato de dar o bote, que precisa ser certeiro. A pomba, por sua vez, está nas praças, nos meios das multidões, sem orgulho nenhum. As pombas se alimentam dos grãos que as pessoas jogam e dos farelos que caem pelo caminho. Vez por outra estão no meio de
rua bicando algo até que um carro vem em sua direção e ela bate asas em retirada. No tempo exato, simplicidade as define. Quando o mestre nos indica que sejamos como as pombas, esta está nos orientando a sermos simples, despretensioso, a dependermos dos cuidados de outrem quando necessário, a termos a sabedoria de bater asa em retirada quando há perigo. Além disso, ele nos adverte a termos o cuidado de sermos prudentes como uma serpente e nos mantemos cautelosos aguardando o tempo certo de agir, de forma a agirmos e reagirmos de maneira mais certeira possível. Da mesma forma que somos alertados sobre como dever agir e reagir, as pessoas que estão neste mundo real também agem e reagem. No mundo ideal, todos agiríamos de forma gentil com os que estão ao seu redor. Contudo, este é o mundo real, não é mesmo? Pensando nisso, apresento-lhe os dois tipos de pessoas contornáveis, com as quais você sempre vai topar por onde quer que você vá no seu dia a dia. Neste livro, vou chamá-las de facilitadores e bloqueadores. Veja algumas características de cada um desses tipos. Facilitadores estão sempre sorrindo. Bloqueadores estão sempre mal-humorados. Facilitadores querem ajudar mesmo que o problema não esteja relacionado com eles. Bloqueadores não procuram fazer o bem desinteressadamente. Facilitadores não guardam rancor. Bloqueadores são amargurados. Facilitadores são desprendidos de coisas materiais. Bloqueadores são avarentos. Facilitadores são disponíveis e gostam de ouvir os outros. Bloqueadores são egoístas. Observe que as atitudes de facilitadores e bloqueadores são diretamente opostas. Há um dado, porém, que deixei de fora do quadro: a felicidade. Quem já é feliz facilita a vida dos outros gratuitamente. Não existe tempo ruim quando se trata de ajudar e abrir a porta. As pessoas se sentem bem e felizes, então ela deseja o mesmo para os demais. Por outro lado, quem ainda é triste e vazio torna-se um bloqueador de sonhos, de ideias de alegria diária, até nos dias de sol e alegria em meio à festividade. Eles acabam atrapalhando a vida de alguém. Bloqueadores são pessoas tristes. Como trabalho viajando para dar palestras e cursos em 4 continentes, até agora somente a Oceania não recebeu nossos treinamentos ou conferências presenciais. Todo dia tenho que lidar com pessoas desconhecidas, com os contornáveis. Tratando-se de pessoas que estão no aeroporto, acabei me especializando quase naturalmente. Certa vez aconteceu de eu chegar em cima da hora para pegar um voo, corri até a área do check-in com meu documento de identificação e disse aliviado: consegui. Ufa! Estou nesse voo das 15 horas. A atendente da companhia aérea, que estava lixando a unha, sem parar o que fazia nem olhar para mim, disse: tarde demais, senhor, já fechou o voo. De imediato, comecei a implorar: por favor, falta 5 minutos ainda para finalizar o embarque e eu não preciso despachar bagagem, estou sem mala, vou correndo, me ajuda. Ela, com sarcasmo, o que provoca raiva em qualquer pessoa, repetiu: já fechamos, moço. Entrei em desespero, pois aquele era o único voo do dia para a cidade onde eu deveria ir. Outra atendente, que estava a uns 5 metros de distância no mesmo balcão, ao ver meu desespero, perguntou: o que está acontecendo? Eu fiz a melhor cara de cachorrinho pidão, e expliquei o que estava sem mala e se eu corresse teria tempo de entrar no voo antes de finalizar o embarque. Ela pegou meu documento, sorriu, olhou para o relógio e disse: sim, se você correr dá tempo, tome o seu cartão de embarque. Agradeci e corri. E sim, eu embarquei. Qual é a diferença entre as duas atendentes? Sim, era possível o meu embarque. Uma queria facilitar a vida dos outros e a outra bloquear. A vida emocional, sobre a qual eu falo em quase todos os meus livros anteriores, é que determina o tipo de pessoa do dia a dia que você é. A vida espiritual é fogo que acende a vontade de ser melhor e ajudar alguém todos os dias. A vida emocional é o equilíbrio para fazer isso constantemente. A menina que facilitou um milagre. Em um dos meus vídeos no YouTube, conto uma famosa história bíblica que traduz o sentido de ser um facilitador. Trata-se da história de uma menininha que foi sequestrada em sua terra, Jerusalém, pelo exército sírio. O povo de Israel caiu nas mãos de uma nação inimiga que destruiu a cidade santa e levou alguns hebreus como escravos. Dentre eles estava essa menina. Imagina quantos sonhos tem uma criança. O amor que ela recebia dos pais, a segurança do seu lar, os amigos da vizinhança, tudo isso foi interrompido brutalmente por destruição e morte e sequestro. Ela se tornou
uma escrava em terra estrangeira. Esse acontecimento é assustador para nós. Ninguém suporta a injustiça. Contudo, a menina não parecia se sentir tão afetada quando lemos o texto. Ao contrário, quando ela percebe que o seu senhor, um general sírio, herói de guerra chamado Naamã, tem lepra, ela suspira e diz: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que vive em Samaria. Tratava-se de um famoso profeta Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Espere aí, deixe-me ver se entendi direito. A menina que teve o futuro roubado, que sofreu uma injustiça grosseira, dá uma informação de onde o seu sequestrador pode encontrar a solução do seu maior problema. Sim, há facilitadores não tem momento ou dia certo para fazer bem. Eles simplesmente fazem. Cada um dá aquilo que tem. Assim como a Bíblia diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecado. Gente, mas como pode? E meu direito, como ficam? E a dor que passei vai ficar por isso mesmo? Bom, pelo visto a menina estava mais focada em resolver problemas e entrar para a história como entrou do que em chorar pelo passado sofrido que não deixaria de existir de qualquer forma. E como terminou o relato? Naamã, comandante do exército sírio, com a permissão do rei de Israel, foi até a casa de Eliseu, o grande profeta, que por meio de um mensageiro mandou que ele se levantasse por 7 vezes no Rio Jordão. De pronto, Naamã ficou contrariado por ser uma coisa tão simples de se fazer, apenas banho. E por que Eliseu não o recebera pessoalmente? Contudo, depois de ser exortado por seus oficiais, decidiu obedecer ao homem de Deus e foi miraculosamente curado, lidando com pessoas difíceis. Reparem que, guardadas as devidas proporções, há pessoas que, pelo simples fato de estarem de mau humor, tentam estragar o seu dia. E olha, é que essas pessoas nem foi sequestrada na infância e obrigada a fazer trabalho escravo. Quantas vezes já entrei em lojas nas quais o vendedor, que é pago para atender quem ali entrar, está de má vontade? Quando isso acontece, você, cliente, tendemos a pensar: eu vou gastar dinheiro aqui, vou ser responsável por manter este negócio girando, sendo que quem deveria me servir com atenção e presteza não está nem aí? Os bloqueadores são muito comuns. Eles estão no trânsito, nas lojas de conveniência, do outro lado da linha telefônica e até mesmo dentro de sua casa. Quero contar agora uma história de muitas pessoas que me conhecem pela internet e já ouviram. Ficou conhecido como o vídeo do cafezinho no aeroporto e viralizou nas redes sociais. Nele, eu conto o episódio que ocorreu no ano de 2015, quando Janine e eu estávamos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, embarcando para uns dias de descanso em Londres. A menina que serviu o café demorou cerca de 10 minutos para vir perguntar o que queríamos, apesar de a minha mão estar levantada solicitando auxílio. Trouxe o cardápio com preços exorbitantes, jogou-o sobre a mesa com muito mau humor e saiu. Eu fiquei chateado, mas queria tomar meu cafezinho logo de ir para a sala de embarque. Escolhemos o café mais barato, cerca de R$ 14. Isso mesmo, R$ 14 por uma xícara de café. Levantei a mão novamente para a atendente e vim anotar o pedido. Lá se fora mais 10 minutos. De cara fechada e sem pronunciar uma palavra, veio até a nossa mesa, anotou o que queríamos e saiu. Mais alguns minutos de terror até ela trazer o café. E quando ela finalmente chegou à nossa mesa, soltou a bandeja com tanta agressividade que a xícara balançou e uns R$ 4 daquele café que custava 14 transbordou e caiu no pires. Janine, que costumava ser calma por temperamento, se irritou e disse: Vamos chamar o gerente, agora basta. Eu mantive a calma e a intenção, repliquei dizendo: Amor, coloque-se no lugar dela. Estamos aqui embarcando para a Europa. Graças a Deus, com alguns euros no bolso. Ela está atrás de um balcão. Ela chegou às 5 horas da manhã aqui e limpa mesa por mesa. Enquanto ela trabalha, fica observando cada um com a sua mão, a sua malinha embarcando rumo a seus sonhos e projetos. Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa, se veio trabalhar, não temos ideia se ela apanhou do marido violento nesta madrugada. Só vemos uma pessoa alterada e aparentemente mal educada. Mas tem algo por trás disso. Se chamarmos o gerente, vamos acabar de vez com o dia dela, nem dela, em vez de salvá-lo. Foi então que, pela primeira vez, apliquei essa ferramenta com um bloqueador. Ela involuntariamente queria esfregar o meu dia. Queria estragar o meu dia, mas eu tomei a decisão de melhorar o dela. Levantei-me e fui até o balcão e pedi a conta. Quando ela me deu a notinha, segurei a mão dela e disse: Obrigado, dessa forma bem enfática. Ao que, com sarcasmo, ela respondeu: Obrigado pelo quê? Tiramos a mão dela da minha. Tirando a mão dela da minha. Eu continuei: Obrigado porque mesmo com problemas
pois tenho certeza de que você está atravessando um bem sério, você ainda assim decidiu sair de casa e vir servir as pessoas aqui. Mas eu quero dizer que o que você está passando é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai melhorar. Deixei uma gorjeta generosa e saí. Como era de se esperar, em meio de uma situação como esta, ela ficou petrificada, assimilando as minhas palavras e chorando bastante. O nome dessa ferramenta é compaixão. Essa ferramenta é capaz de desamarrar um bloqueador. A compaixão é uma ferramenta poderosa. Mas, Tiago, de forma prática, o que é compaixão? Você pode questionar. Compaixão é a evolução da empatia. Empatia é que você se coloca no lugar do outro. Compaixão é se sentir o que ela está sentindo e conseguir ficar imóvel diante da situação. Entende? A compaixão é a evolução da empatia. Dias ruins. Por melhor pessoa que você seja, uns dias ruins são inevitáveis. Quando eles chegam, você age e reage de forma diferente de como faria nos dias comuns. Somos humanos e por isso vulneráveis a situações negativas e extremas. Lembro-me de que, em um dia chuvoso, acordei bem cedinho, comecei a preparar a mala para mais uma viagem fora do Brasil. Como nessa época morava em São Paulo, atravessava a Marginal Tietê para chegar ao porto de Guarulhos, era obrigatório. Neste dia choveu em São Paulo e todos sabemos bem o que acontece no trânsito da megalópole quando chove. Ficamos 2 horas e 40 minutos no engarrafamento em meio chuvas e caos. Como já sabia que iria perder o voo, comecei a ligar para o meu escritório para que fizesse contato com o pessoal da palestra na cidade que eu iria. Fiquei no aplicativo da companhia aérea tentando encaixar para o voo seguinte, o que me deu uma terrível dor de cabeça por ficar mexendo no celular no carro, movimentando, andando para um lado para o outro. É bom lembrar que estava no banco do carona. Para piorar, Janine me ligou dizendo que a Júlia, nossa filha, estava passando mal na escola e a diretora pediu para que ela fosse correndo para lá. Acabou de ser algo simples da infância, mas que necessitava a presença de um dos pais. Passando toda a dificuldade, cheguei agitado ao aeroporto, já arrependido de ter saído de casa naquele dia. Para completar, a moça que atendeu o balcão do check-in começou a dificultar tudo ainda mais. Ela disse que seria impossível embarcar ainda naquele dia, pois os voos estavam lotados, etc. Nesse exato momento, alguém tocou meu ombro e disse: Oi, Tiago, posso tirar uma foto com você? Eu olhei e perguntei: É sério isso? Você não está vendo que eu estou cheio de problemas aqui? Ela fechou o rosto e retrucou: Seu ignorante, bem, eu sei que aqueles que convivem comigo também, que não sou um ignorante, mas sim, eu reagi de forma inesperada, pois estava passando por um dia bem difícil. Caí no erro de não dar prioridade ao domínio próprio e às pessoas à minha volta. Graças a Deus consegui reverter a situação. Fui até aquela pessoa e humildemente lhe pedi desculpa e dei a ela a atenção devida. Ter um dia ruim e ficar chateado em razão disso é comum. Contudo, nem todos têm sabedoria para discernir que é um motivo de chateação, não é uma pessoa se aproxima de você por admirar. Inclusive, se eu não tivesse tido sabedoria de buscar reverter a situação, eu poderia ter acabado com a admiração que aquela mulher sente por mim. Palavras mal colocadas que expressamos têm muito poder. Buscar reconciliação também tem. Busquemos, então, não errar nas palavras, mas, se ocorrer de errarmos, que estejamos prontos para corrigir nosso erro. Lembre-se que o contrário também acontece. Às vezes, quem os destratou hoje não fez isso para ferir você, mas porque estava em um péssimo dia. Sempre analise a reação do outro com compaixão. Um dia não define quem você é, mas quem você é define o seu dia. Enfatizo aqui que erramos e continuaremos errando em uma ocasião ou outra nesta vida. Para combater imediatamente as consequências de um deslize, as ferramentas a serem utilizadas devem ser a do arrependimento e da humildade. Arrependimento para reconhecer o seu erro e humildade para ir até a pessoa contra quem você errou e se desculpar. Se possível, reparar o erro. Entenda, isso vale muito. Quantos erros jamais virariam guerra ou escândalo que se tornaram se parte que falhou tivesse se arrependido e pedido perdão imediatamente com humildade? O ser humano parece que gosta de complicar as coisas simples da vida. Errou, peça perdão. Pecou, se arrependa. Um erro na vida não é uma vida de erros, Padre Zezinho.